pai e mãe professores. 1 hora de distância entre a escola que ela lecionava e a casa em que os dois viviam. Ela chegava a ficar longe por quase 9 horas, 3 vezes por semana. O resultado, muita angústia e nervosismo, e a certeza de que era preciso mudar alguma coisa. A Yara tem 1 aninho, uma criança sorridente e cheia de energia. A mãe dela, Maria Fernanda, está realizada por acompanhar cada etapa do seu desenvolvimento. Mas quando retomou o trabalho depois da licença maternidade, a situação ficou bem diferente. Eu voltava muitas vezes super nervosa, né, super angustiada, sabendo se ela ficou bem ou não. A Maria Fernanda é professora, voltou da licença maternidade de 6 meses, dando aulas na escola que ficava 1 hora distante de sua casa. 3 dias por semana, a Yara ficava com o pai Leandro, que também é professor. Um bebê de quase 6 meses, estava começando a apresentar interesse pelos alimentos, mas ainda só mamava. Maria Fernanda ficava 9 horas por dia longe de casa, época em que a Yara estava começando a comer as primeiras frutas. Ela estava em período de introdução alimentar, né? Eu deixava os alimentos, né? O Leandro também estava orientado de saber como é que iam ser oferecidos, né? Mas estava tudo muito no início ainda, né? O principal alimento era o leite, né? Era a amamentação. Além de cansaço, a situação provocava preocupação, frustração e muito nervosismo. Teve uma vez que eu cheguei e para distrair, porque ela só chorava, eu encontrei os dois embaixo do chuveiro. Ele tentando distrair ela e ela chorando e eu chorando também. Bem difícil, bem difícil. Maria Fernanda já era mãe de Ingrid, de 13 anos, quando a Yara nasceu. A primeira experiência já tinha mostrado o que ela não gostaria de passar como mãe. Apesar dela também ter sido amamentada até os 2 anos, né? Mas foi muito traumático, porque ela foi para a escolinha. Eu não mudei de trabalho, né? Quando bateu 5 meses e meio, 6 meses, eu voltei realmente a trabalhar 8 horas por dia e ela ficou com a minha mãe. Falar que disse a primeira palavra, que deu os primeiros passinhos e você não estava ali para ver, né? Que caiu, fez um machucado e você não estava ali para atender, uma febre. Maria Fernanda tomou uma decisão difícil. Desistiu da escola mais distante e procurou uma mais próxima de casa. Passou a dar menos aulas e só 2 vezes por semana. Bom, a gente teve que fazer um rearranjo no orçamento, né? Em primeiro lugar, não é um conto de fadas também, né? E nem um capricho, né? A gente teve que fazer umas contas, fazer algumas renúncias de coisas que a gente, né, estava acostumada, alguns gastos que a gente estava acostumada a ter, que a gente cortou. As dificuldades financeiras foram compensadas pelo fim do estresse. Foi um alívio saber que eu ia acompanhar mais tempo, né, que ela ia continuar se alimentando, crescendo, saudável, né, que eu não teria que passar pelo estresse, né, de ficar tantas horas longe. Foi uma decisão, né? Eu conseguiria acompanhar o desenvolvimento dela, né? E o pai também conseguiria. Isso é um presente, né? A Maria Fernanda diz que é importante voltar ao trabalho, mas defende a maternidade com mais apoio. Para a mãe lactante, né? Para a mãe que precisa, por exemplo, saber que ela vai ter apoio para tirar seu leite, né? Saber que ela, por exemplo, um dia que o bebê está doente, ela vai acompanhar ao médico, não tem muita saída, né? Essas coisas, um lugar limpo para ela conseguir, né, tirar o leite, né? Não ser vista como alguém que quer privilégios, porque não é um privilégio, é um direito da criança. Não se trata mesmo de questão de privilégios, mas de direitos. Vamos conhecer mais alguns deles com a nossa especialista de hoje. Uma mãe que tem um filho com deficiência, ela precisa trabalhar, o que ela pode fazer? A criança com deficiência, ela pode conseguir alguma licença diferenciada. Vai depender muito do tipo de deficiência que a criança tem, do trabalho da mãe, de como que funciona. Normalmente a família consegue a licença diferenciada até para o casal, assim, para se revezar, para cuidar da criança, mas isso é bem específico, depende do caso e de que doença que é. Todas as mulheres têm direito à licença maternidade?
Todas as mulheres que trabalham em regime de CLT têm direito a 120 dias de licença maternidade. Existem outros setores que oferecem outras condições para essa licença. E agora, né, com a Lei 11.770 em vigor, existe um incentivo fiscal para que todas as empresas ampliem essa licença para 6 meses, né, sem ter nenhum prejuízo para a empresa. Por isso que a gente está vendo muita empresa aderir a esse novo período. Tire outras dúvidas e busque mais informações sobre a volta ao trabalho após a licença maternidade, consultando os seguintes sites: matrice.wordpress.com, portal.mte.gov.br/ouvidoria/licençamaternidade.htm, movimentomulher360.com.br. Visite também a nossa página na internet, tvt.org.br. Sair para reconquistar o seu espaço profissional e morrer de saudade do filho. Não sentir falta do bebê ou não sofrer com a separação é quase impossível. Prepare-se para esse momento. Estoque seu leite 15 dias antes, veja como vai transportá-lo. Confie nas suas escolhas, seja deixando seu filho com parentes, na creche ou com a babá. E entenda que um bom planejamento para a volta da licença maternidade pode garantir segurança tanto para você quanto para o seu bebê. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!